Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou a professora Mirela Bottino, professora dos anos iniciais e represento o 5º ano aqui no Rio Educa na TV. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez compartilhando informação. E também fico muito feliz em saber que muitos outros alunos estão podendo assistir nossas aulas, seja através da TV ou através do nosso aplicativo com o uso da internet. Bom, agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, estatura baixa, eu tenho a pele branca, cabelos loiros, longos e cheios, olhos verdes. Estou vestindo uma blusa de manga comprida verde, calça jeans, estou no estúdio gravando. Esse estúdio tem as paredes azul e cinza, temos uma mesa e um quadro caso eu necessite escrever. Bom, agora que a gente já se conhece, eu queria saber se você conhece o aplicativo Rio Educa em Casa. Já? Então você sabe que é super fácil e simples de utilizar. Basta você ter um celular, ir lá na loja de aplicativos do seu telefone e buscar pela palavra Rio Educa em Casa. Aí você instala, vai precisar da sua matrícula para fazer o acesso e depois é só desfrutar todas as informações que tem ali dentro. E olha que tem muita coisa, hein? Ali tem o Google Sala de Aula, onde você pode interagir com o seu professor em tempo real e também postar umas atividades. Tem também aí o Atlas para vocês fazerem pesquisas dos mapas. E tem também aí o Leia para uma Criança, com várias opções de leitura para vocês se divertirem. E tem muito mais coisa, pessoal. Mas o mais interessante e importante vocês saberem é que o aplicativo ele é gratuito. Você não vai usar nem os seus créditos, nem a sua internet para ter acesso. Então tá liberado. Vamos aproveitar e fazer muita pesquisa, combinado? Bom, agora, sobre a aula de hoje, tem uma pessoa que vai trazer o tema pra gente. Mas antes, eu quero dizer para vocês que todas as aulas que a gente planeja aqui para vocês são retiradas do material Rio Educa que vocês recebem. Aqueles livros que vocês pegam na escola, que tem capa azul, então, as nossas aulas têm as informações que tem ali dentro. Agora, uma coisa importante, vocês não podem fazer sem antes consultar o professor de vocês, combinado? E para quem já fez ou ouviu falar sobre o tema que a gente vai falar hoje, fica tranquilo e não vai embora não, tá? Porque vocês podem aprender ainda muito mais coisas assistindo essa aula. Bom, e agora sim, vamos ver quem é que vai trazer o tema da nossa aula de hoje. Eu acho que vocês já conhecem ele, porque ele tem sempre aparecido aqui nas minhas aulas. É um personagem muito divertido, aventureiro. Alguém tem ideia de quem seja? Aparece aí Meia, o personagem no Meias Aventuras da série aqui da Multirio. Bom, o Meia traz pra gente aí qual é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre as mudanças históricas dos meios de transportes e as suas contribuições no processo migratório no Rio de Janeiro. Obrigada, Meia. Obrigada por trazer pra gente aí o tema da nossa aula de hoje. E pra gente descobrir tudo isso e mais um pouco, eu desejo que vocês aproveitem muito essa aula, mas apertem o cinto, senhores passageiros, porque a viagem vai ser longa. A gente vai aprender muita curiosidade e muita coisa interessante com esse tempinho da aula de hoje. Vamos junto? Bom, na segunda metade do século XIX, ou seja, por volta de 1851, a capital do Império Brasileiro, ou seja, nosso amado Rio de Janeiro, foi um espaço que sofreu um processo constante e acelerado de urbanização. Professora, o que é urbanização? Urbanização é o crescimento das cidades, é a evolução, tanto em tamanho, de extensão, quanto em quantitativo de pessoas. E esse processo, que é quando as pessoas saem da zona rural e vão para uma zona urbana, quando ele acontece de forma muito acelerada e intensa, a gente chama esse processo de êxodo rural. Bom, o perímetro urbano, ou seja, a fronteira que separa essa área urbana, da área rural, da cidade do Rio de Janeiro nos primeiros anos do século XIX, lá em 1808, por aí, eles eram demarcados pelo Morro do Castelo, São Bento, Santo Antônio e Conceição. Agora, vamos lá para o nosso slide para a gente entender mais ou menos isso. Na verdade, aí a gente tem uma ilustração. A gente tem aí a bandeira, essa bandeira é a bandeira de Portugal, e temos uma coroa. Isso quer dizer que a corte portuguesa se mudou aí para o Brasil, mais especificamente, como mostra a setinha, para a área do Rio de Janeiro. Por volta de 1808, pessoal, porque foi quando começou, não foi quando concluiu. Bom, a partir da chegada da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro,
Em 1808, como a gente já disse, a cidade passou a ter uma outra cara. Ela mudou muito. Muitas mudanças aconteceram em menos de 20 anos. Para vocês terem uma ideia, a população dobrou de tamanho em apenas 20 anos depois com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. E aí começou um processo acelerado, né, de urbanização, que hoje a gente já aprendeu que se chama êxodo rural. Bom, com a urbanização da cidade, surgiu também a criação de novos meios de transportes. Isso porque a mudança da corte portuguesa aqui para o Rio de Janeiro, a cidade começou a se expandir e ela começou a ter uma nova cara aos moldes lá dos países europeus. Bom, antes desse movimento acontecer, os meios de transportes, eles eram basicamente individuais e as pessoas costumavam andar muito a pé ou então através de um animal. Em alguns casos, pessoal, principalmente em viagens para fora da área do perímetro urbano, as pessoas utilizavam dois tipos de transportes, os carros de bois ou as cavalgaduras. Esses transportes eram como carroças, eles eram puxados por animais e cabiam até 5 pessoas. Geralmente, essas pessoas eram da mesma família, sempre de famílias que tinham dinheiro, né? Tinham uma condição financeira melhor, porque nem todos podiam ter esse tipo de transporte. Então, a gente ainda nem pode chamar esse transporte de coletivo, porque eram transportes de uma família só que servia para transportar essas mesmas pessoas para um determinado local. Bom, nessa época também não existia aluguel de transporte, então quem não tinha condições de ter um desses transportes tinha que andar a pé, como a gente já falou, e isso era a maioria da população. Bom, junto com os novos padrões, tá, da civilidade instaurados aqui pela corte portuguesa desde o momento que eles chegaram, o comércio, os serviços e até as pessoas que aqui circulavam já eram bem diferentes. E com isso, pessoal, muitos caminhos foram se abrindo. Muitos caminhos mesmo. Porque foram se abrindo estradas, rodovias, pontes foram criadas para que esse caminho fosse aberto. E é claro, com isso surgiram também novos transportes. Bom, esses transportes que a gente pode falar, eles surgiram também pela necessidade de transportar um número maior de pessoas, pois como a gente já viu ainda agora, os transportes que existiam transportavam apenas uma ou até 5 pessoas da mesma família. Então, com essa necessidade de mudança, surgiram então os primeiros transportes coletivos, que foram as gôndolas e os ônibus. As gôndolas e os ônibus eram também uma espécie de carroças mais leves, também puxadas por animais e que tinham uma capacidade aí de até 9 pessoas. Mas pessoal, não imaginem que essas gôndolas e ônibus antigos sejam parecidas com as que a gente tem hoje em dia, tá? Não tem nada a ver, como eu falei com vocês, pareciam umas carroças. E aí, com o tempo, claro, foi evoluindo. Bom, por volta de 1838 é que surgiu um ônibus, tá? Mais ou menos como a gente conhece hoje aí. Ele tinha uma capacidade maior, mas ele ainda também não era gasolina. Só depois de 70 anos é que surgiu um ônibus a gasolina, ou seja, lá por volta de 1900, 1904 é que surgiu o primeiro ônibus utilizando gasolina, muito próximo ao que a gente vê hoje. Esses transportes aí foram primeiros realmente que a gente pode considerar coletivos, porque eles conseguiam carregar um número grande de passageiros, como os bondes que vocês estão vendo aí nos Arcos da Lapa. No caso, esse bonde aí ele é elétrico, mas primeiramente nós tivemos a criação de um bonde também puxado a cavalo. Depois vieram os trens e aí um ônibus mais próximo, né, do que a gente consegue hoje. E esses 3 tipos de transportes, eles foram criados porque existia uma massa da população que trabalhava. E essa massa morava longe do centro. Então eles precisavam usar um desses transportes para ir até a cidade. Interessante que vocês saibam que os bondes, eles foram criados, e nessa época que eles foram criados, foi um grande impacto, porque no mesmo espaço, né, do bonde, nesse transporte, pessoas com dinheiro e pessoas trabalhadoras precisavam dividir o mesmo espaço. E aí veio o surgimento do trem. O trem surgiu na necessidade de carregar cargas, transportar a carga lá da zona urbana, da zona rural até a zona urbana, onde nós temos as indústrias, né, onde tem lá as fábricas e as lojas para vender. Então, esse trem foi criado com essa função, fazer esse transporte de material.
Porém, estudiosos dizem que, na verdade, o trem foi criado para transportar apenas a classe trabalhadora, para que não houvesse a mistura como acontecia nos bondes. E aí a gente fica com essas duas possibilidades. Por que será que o trem foi criado? Bom, com o tempo, né, pessoal, os transportes vão evoluindo e com toda essa mudança aqui no Rio de Janeiro, essa cara de Europa, com muita gente importante vivendo aqui, muitas pessoas começaram a querer morar aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro também. Então, muitos saíram das suas cidades, dos seus países e vieram morar aqui no Rio de Janeiro. E é isso que a gente chama de processo migratório, quando uma pessoa sai de um lugar para viver em outro lugar. E isso aconteceu aqui no Rio, a migração. E também aqui dentro mesmo, pessoas que moravam lá na zona rural e passaram a querer morar na zona urbana. É claro que muita coisa aconteceu, né? A gente falou hoje sobre 100 anos da nossa história, mas o importante é que vocês saibam que com a chegada da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro teve uma outra carinha. Ele passou a mudar, a cidade ficou bem diferente. Eu vou mostrar para vocês aí no slide como é que ficou o Rio de Janeiro antigamente, quando a corte chegou. Nós temos aí a primeira imagem do chafariz lá no Campo de Santana, tá vendo? Isso foi criado a partir do momento que a corte portuguesa chegou aqui. E aí à direita, na outra imagem, nós temos a rua 1º de Março. Olha como ela era antigamente. Antes da corte chegar, então não tinha nada. No nosso próximo slide, vocês vão comparar aí essas imagens, ó. Aí a gente tem, ó, muito tempo depois, né, como a gente falou sobre a evolução do tempo, o mesmo chafariz aí no Campo de Santana, e olha só como ficou a rua 1º de Março. Só para vocês terem uma ideia. Bom, além dessas mudanças, né, na cara do Rio de Janeiro, nós vimos hoje também que o próprio transporte sofreu muito com essas modificações. Ainda bem, né, com a chegada da corte, essas mudanças foram acontecendo, os transportes foram evoluindo, os ônibus foram ficando cada vez mais modernos até chegar como a gente vê hoje. Hoje a gente também tem outros tipos de meios de transporte, como por exemplo o metrô, e a gente tem o carro. Enfim, com o tempo o meio de transporte vai evoluindo e vai também chamando gente para morar perto desses centros. Isso continua acontecendo. Muitas pessoas hoje em dia ainda preferem morar, né, fazer essa migração, sair da zona rural e morar mais próximo ao seu trabalho, na área urbana. Antes de ir embora, né, a nossa viagem vai chegando ao fim, eu vou deixar um desafio para vocês, como sempre, porque já já eu vou pegar meu ônibus para voltar para casa. Então, eu queria que vocês pegassem aí no aplicativo Rio Educa de vocês, que tem muita coisa legal, como a gente já falou, e pesquisassem aí, ó, na aba, no ícone primeiro outros, aquele que parece um lobinho, vocês vão lá numa aba que chama Armazenzinho. Lá dentro, vocês têm uma régua do tempo. É muito legal, é só vocês colocarem um ano que vocês querem saber e a informação aparece. Então eu sugiro que vocês pesquisem pelos anos de 1808, 1851, que foram as datas que a gente falou aqui. Mas quem quiser pode procurar outras coisas, quanto mais informação melhor. Depois coloquem tudo num papel, anotem, assim vocês também trabalham, desenvolvem a escrita e conversem com o pessoal de casa, depois troquem ideia com um colega e vamos ver essas curiosidades todas que a gente aprendeu um pouquinho aqui hoje, tá bom? Combinado? Então eu te espero aqui para nossa próxima aula no Rio Educa na TV. Um grande beijo, fiquem bem e se cuidem!